castigo que vem como consequência de violarmos a ordem divina. Es el castigo que viene como una consecuencia de violar una orden divina. Então veja bem, a maldição é didática, Vea bien, la maldición es didáctica, é terapêutica. es terapéutica. Ela nos ensina a obedecer. Ella nos enseña a obedecer. Talvez essa seja a principal maneira de discipular uma nação. Tal vez esa sea la principal manera de discipular una nación. Você ensinar as consequências para as Es pessoas. enseñarle las consecuencias para las Que personas. escolhas têm Que consequências. decisiones tienen consecuencias. O segundo significado bíblico El segundo significado bíblico é uma palavra arar. es la palabra arar. É uma palavra no hebraico também. Es una palabra en el hebraico E tem esse sentido. y tiene ese sentido. Todas as vezes que essa palavra aparece, são muitas, Todas las veces que esta palabra aparece, son muchas, uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, una situación activa de aflicción o persecución establecida, onde algo ou alguém, donde alguien o alguien, uma pessoa, um casamento, uma família, uma un geração, matrimonio, una familia, una uma generación, linhagem una linaje, está presa, están presos, impedida, impedidos, cativa. cautivos. Esse conceito de prisões espirituais, Ese concepto de prisiones ele é espirituales muito presente nas es escrituras. muy presente en las Você escrituras. lembra, nós falamos sobre aquela mulher encurvada, ¿Se acuerda que nosotros hablamos de la mujer encurvada? e a Bíblia fala de modo algum ela podia se endireitar. La Biblia dice que de modo ninguno ella podría enderezarse. O diagnóstico que Lucas dá sobre ela El diagnóstico que Lucas da sobre é ella que ela tinha um espírito de es que enfermidade. ella tenía un espíritu de enfermedad. E veja bem, é muito interessante que o texto também explica, Vea bien, es muy interesante que el texto también explica. o próprio Jesus Propio Jesús considerou ela la consideró como uma filha de Abraão, como una hija de Abraham. e obviamente se ela é filha de Y Abraão, obviamente si es hija de Abraham, é uma herdeira das es una promessas, heredera de las promesas. pessoa que tinha salvação. Era una persona que tenía la Se ela salvación. morresse daquela forma, Si ella muriera de aquella forma, o que dá a entender lo que da a que entender ela iria para o seio de Abraão que ella iría para el seno de e Abraham não para o lugar de y tormento. no para un lugar de tormento. Mas o diagnóstico que Jesus deu, Pero el diagnóstico que Jesús dio, depois de reconhecê-la, después de reconocerla, que ela era uma filha de que Abraão, ella era una hija de uma Abraham, pessoa salva, una persona salva, é que ela estava numa prisão de Satanás. es que ella estaba en una prisión de Que ela Satanás, estava cumprindo uma sentença que ella estaba cumpliendo una sentencia por 18 anos. por 18 años. Eu costumo dizer que essa mulher Yo acostumbro decir que esa mujer representa representa uma igreja una que iglesia está dentro da que igreja. está dentro de la iglesia, Uma igreja doente, una iglesia enferma, encurvada, curvada, mergulhada na inferioridade, sumergida en la inferioridad, idolatrando as próprias necessidades, idolatrando sus propias necesidades, lambendo as próprias feridas. lamiendo sus propias heridas, Uma igreja doente. una iglesia E enferma. não é só um problema emocional, No es solo un problema é emocional, uma prisão de es Satanás. una prisión de Satanás. Havia uma sentença. Había una E sentencia. é muito interessante a maneira como Jesus conduz essa Y es libertação. muy interesante cómo Jesús conduce esa Às liberación. vezes a gente não percebe, A veces nosotros no nos damos cuenta, mas Jesus conduziu aquela mulher pero Jesús condució a aquella mujer à gênesis do problema al dela. génesis del problema de ella. Veja bem, todo problema tem um início, Vea bien, todo problema tiene un tem inicio, uma gênesis. tiene un génesis. E isso é até o conceito de uma cura interior. Y esto está el concepto de una sanidad interior. Cura interior Sanidad não é interior você voltar no passado. no es volver al Eu pasado. não gosto muito dessa coisa de voltar no No passado. me gusta eso de volver al pasado. Eu gosto do termo enfrentar o passado. Me gusta del término enfrentar el pasado, Você trazer para frente. traer para adelante. Então é você com a consciência da presença de Deus, Entonces es con la conciencia de la presencia de Dios, você enfrenta tú as enfrentas suas memórias tus feridas, memorias as heridas, suas vergonhas, tus as vergüenzas, suas culpas, culpas, aquilo que não ficou resolvido na sua história, aquello que no quedó resuelto en tu historia, interagindo interactuando com os princípios con los implícitos principios no implícitos sacrifício de en el Jesus. sacrificio de Jesús. Arrependimento, Arrepentimiento, perdão, perdón, confissão, confesión, reconciliação, reconciliación, humilhação. humillación. É interessante, Es interesante porque Jesus falou com ela, porque Jesús habló con ella, dizendo para a multidão, diciéndole a la multitud, há 18 anos, a 18 años, ela está nessa ella cadeia. está en esa esclavitud. Foi como se Jesus lembrasse ela. Es como si Jesús le recordara. Jesus
trouxesse à tona Jesús trajera a la luz uma história una historia que era difícil de pensar, que era difícil de ya uma pensar, memória dolorosa. una memoria dolorosa. Alguma coisa tinha acontecido Algo había sucedido 18 anos atrás 18 años atrás que colocou ela nesse que cárcere, le colocó a ella en esa cárcel. mas estava ali agora a graça de Deus em pessoa. Pero estaba allí la gracia de Dios en E persona ela podia reeditar sua y ella história, podría reeditar su historia, enfrentar aquilo de uma forma enfrentar diferente. aquello de una forma diferente. Então, lidar com Arar. Entonces, tratar con el arar. Normalmente, qual que é a primeira pergunta que você faz no aconselhamento? Normalmente, ¿cuál es la primera pregunta que se hace en consejería? Olha, por que você quer um aconselhamento? No, ¿por qué quieres consejería? Ah, a pessoa fala, está todo mundo passando por aconselhamento, eu também quero. Es que todo el mundo está pasando por consejería, yo también quiero. Não. Por que você vai no médico? No, ¿por qué vas al médico? Porque você tem um sintoma sério. Porque tú tienes un síntoma serio. Pode ser que tem 5 anos aí que você já está dormindo em cama separada com o seu cônjuge. Puede ser que ya hace 5 años que estés durmiendo en cama separada con tu Tem cónyuge. um aprisionamento nesse casamento. Es una prisión en ese matrimonio. Pode ser que o filho tenha uma tendência para a homossexualidade. Puede ser que el hijo tiene una tendencia para la homosexualidad. Um arar. Es un arar. Veja bem, a tendência homossexual, Vea bien que la tendencia homosexual isso é a pontinha do iceberg. es solamente la punta del iceberg. É a consequência da consequência da consequência La consecuencia de um legado de de un imoralidade legado de inmoralidad que vem de geração em que geração. viene de generación en generación. Então tem coisas que precisam de ser tratadas. Entonces, cosas que necesitan ser tratadas. Então esse é o ponto de partida. Entonces, ese es el punto de partida. É o que a Bíblia exatamente mostra. Es lo que la Biblia exactamente É muestra. uma situação ativa de aflição. Es una situación activa de aflicción. Quadro de perseguição. Un cuadro de persecución. Essa palavra perseguição é Essa uma palavra- palavra importante no aconselhamento. Esta palabra persecución es una palabra importante en consejería. Às vezes a pessoa tem uma perseguição na área sexual, na área emocional, na área financeira, A veces la persona tiene una persecución en el área sexual, en el área emocional, en el área financiera, onde ela vem sofrendo desvantagens, vem sendo roubado de uma maneira terrível. donde ella viene sufriendo desventaja, viene siendo robada de una manera terrible. Então é preciso realmente uma liberação Es desses necesario casos. realmente una liberación en esos casos. E o terceiro significado bíblico da maldição Y el tercer significado bíblico de la maldición é a maldição que vem do falar mal. es la bendición que viene por hablar mal. Praguejar, difamar, execrar, xingar. Sí, esas plagas, esas palabras difamar, execrar, xingar es como... Poxa, vida, no traduz. Hablar mal. Hablar mal, sí. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Regañar, pues. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento são muitas palavras. son muchas las Se palabras. a gente for fazer uma lista de todas Si aqui, vamos a hacer una lista de todas, são muitas. son muchas. Porque quando você quer falar mal de alguém, Porque cuando quieres hablar mal de alguien, o que não falta é palavra. lo que no falta son palabras. No grego, no hebraico, En no el griego, espanhol. en el hebraico, en el español. Quando você quer xingar alguém, Cuando tú quieres regañar a alguien, o que não falta é palavra. lo que no falta son palabras. Em relação a isso, Y en relación a eso, então Jesus, entonces Jesús, imperativamente, imperativamente, ele disse: a ninguém él dijo a nadie, amaldiçoeis. a maldición, maldigas. Se uma pessoa fala mal de você, Si una persona habla mal de ti, fale bem dela. hables bien de ella. Se você quer combater, não o mal, mas o bom combate da fé, Si tú quieres combater no el mal, sino el buen combate de la fe, fale bem dela. hable bien de ella. Essa, honestamente, é uma das áreas que eu mais procuro me vigiar. Honestamente, es una de las áreas que más procuro vigilar. O salmista fala: coloca guarda na minha boca. El salmista decía, coloca guardia en mi boca. A gente precisa de vigiar muito. Nosotros necesitamos vigilar mucho. Eu reconheço que às vezes eu tenho algumas recaídas, né? Yo reconozco que a veces tengo algunas recaídas. Às vezes a gente, ainda mais quando você vai falar de política, né? Você acaba falando mal. Aún más cuando vamos a hablar de política, acabamos hablando mal. Mas esse é um imperativo: a ninguém amaldiçoe. Pero ese es un imperativo, a nadie maldigas. Então, basicamente, Entonces, básicamente, são esses três conceitos: son esos tres conceptos. alau, Alao, arar arar, e falar mal, amaldiçoar. hablar mal, maldecir. Terceira coisa aqui sobre a maldição, Tercera cosa sobre la maldición, que o conceito da maldição aparece contextualizado ao povo da aliança. que el concepto de la maldición aparece contextualizado al pueblo de la alianza.
É um negócio curioso. Es algo muy curioso. Muitas vezes a gente pensa assim, Muchas veces pensamos así. a maldição está ligada ao ímpio, o incrédulo, o delinquente. Que la maldición está ligada o conectada al limpio, al incrédulo, al delincuente. Mas, al impío. biblicamente, Pero bíblicamente, e eu espero que você seja bereano, y yo espero que sean bereanos. os bereanos foram mais nobres porque eles conferiam as coisas das escrituras. Los bereanos eran más nobles porque conferían las cosas en la palabra. Praticamente, Prácticamente, todas as vezes todas las veces que a palavra maldição ocorre, que la palabra maldición ocurre, o contexto en el contexto não são os ímpios, no son los impíos, são os aliançados. son los de la alianza. É o povo de Deus. Es el pueblo de Dios. É uma coisa curiosa. Es algo curioso. Lógico, todo mundo que viola a lei vai sofrer as consequências. Lógico, todo el mundo que viola una ley va a sufrir sus consecuencias. Isaías fala, o ímpio não tem paz. Isaías dice que el impío no tiene paz, Mas a palavra maldição, pero la palabra maldición, o contexto el contexto bíblico, bíblico, não é o ímpio, no es el impío ou o incrédulo, o el incrédulo, é o aliançado, es el alianzado, é o povo de Deus. es el pueblo de Dios, Se tem, pueblo de pacto. assim, capítulos importantes nas Si hay escrituras, capítulos importantes en las escrituras, Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28, Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28, são, na verdade, capítulos que nós deveríamos saber de cor. son capítulos que deberíamos haberlo decorado, saberlo E de memoria. veja bem, esses capítulos, Vea bien que esos capítulos eles resumem um retrato profundo da nossa sociedade. Estos capítulos resumen un retrato profundo de nuestra sociedad. As coisas que estão ali, Las cosas que están allí elas não são simbólicas, no son simbólicas, não, são literais. son literales. Você quer ter um retrato da sociedade? Si quieres tener un retrato de la sociedad, Deuteronômio 28. Deuteronomio 28. E Deuteronômio 28 Y Deuteronomio 28 é uma aula clássica Es de una clase. paternidade. es una clase clásica de paternidad. Nós vamos criando os nossos filhos, Vamos criando a nuestros hijos, assim como Deus foi criando os filhos dele. así como Dios fue criando a sus hijos, E Israel foi chegando numa certa maturidade, y Israel fue llegando a una cierta madurez, assim como os nossos filhos. así como nuestros hijos Eles vão crescendo van creciendo, e chega um momento y llega un momento que você não controla mais eles. que ya no los controlas más. Se você não colocou os limites, Si tú no has colocado los límites, ensina o teu filho enseña a tu o hijo caminho que ele deve en el andar. camino que debe andar, Mas chega uma hora, pero llega un momento, até por mais que você tenha acertado na criação dos seus filhos, por más que lo tengas hecho bien la creación de tus hijos, se eles quiserem fazer alguma coisa errada, si ellos quieren hacer algo malo, a gente não tem mais controle. no tenemos más control sobre ellos. Você pode até pensar que você controla, mas você não controla. Até puedes pensar que lo controlas, pero ya no lo controlas. E muitas vezes alguns dos nossos filhos, Y muchas veces algunos de nuestros hijos, eles podem insistir num caminho mau. ellos pueden insistir en un camino E malo, você não tem como pará-lo. y tú no tienes cómo pararlo. Tudo que nós podemos ter Todo lo que podemos tener é uma conversa corajosa. es una conversación corajosa. Isso é Deuteronômio 28. Eso es Deuteronomio 28. É uma conversa Es corajosa una conversa corajosa entre pai entre padre e filho. e hijo. Então Deus chama. Entonces Dios llama. Veja bem que isso aqui é aliança. Vea bien que eso acá es pacto, Porque a aliança é do conserto. porque pacto es el concierto. Deus é um Deus restaurador. Dios es un Dios que restaura. Baseado na ordem que ele estabeleceu. Si basado en el orden que él estableció, Então, quando você começa a ler Deuteronômio 28, entonces cuando comenzamos a leer Deuteronomio 28, se atentamente ouvirdes a minha voz, si atentamente escuchares mi voz, obedecer os meus mandamentos, obedecer mis mandamientos, observar os meus y observar mis estatutos, estatutos, então todas essas bênçãos te seguirão. entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. E começa a falar várias bênçãos. Comienza a hablar de Olha, las bendiciones. você vai ser bem sucedido Vas a ser bien sucedido no seu casamento, en tu nos matrimonio, seus negócios, en tus negocios, suas plantações, en tus plantaciones, seus animais, en tus animales, os seus filhos. en tus hijos. Você vai ser colocado por cabeça e não por Vas a ser cauda. colocado por cabeza y no Você por vai cola. emprestar e não vai pedir Vas a emprestado. prestar y no pedir prestado.
Veja bem, se, isso Vea é bien, um si artigo es condicional, un artículo condicional, ouvir, si o escuchares, entender como o mundo moral funciona, entender cómo el mundo moral funciona, obedecendo, obedeciendo, então essas bênçãos entonces esas bendiciones vão nos alcançar. te van a alcanzar. Inclusive, é importante a gente ter uma linguagem um pouco mais madura. Es importante tener un lenguaje un poco más É maduro. muito comum na igreja, vamos fazer o culto da bênção. Es muy común en la iglesia decir, vamos a hacer el culto de la bendición. Eu vou na igreja porque eu quero a minha bênção. Voy a la iglesia porque quiero mi Eu bendición, quero a bênção. porque quiero la bendición. Olha, você não tem que correr atrás da bênção. Mira, si no tienes que correr atrás de la Você bendición, tem que correr atrás da obediência. tienes que correr atrás de la obediencia Entender os mandamentos de Deus. y entender los mandamientos de Dios, Como o mundo espiritual funciona. como el mundo espiritual E funciona, obedecer. y obedecer. E as bênçãos de Deus Y las bendiciones de Dios vão correr atrás de você. van a correr atrás de ti E vão te y alcançar. te van a alcanzar. Você não escapa de ser Tú abençoado. no escapas de ser bendecido. Glória a Deus. Só que a Bíblia fala assim: Solo que la Biblia dice así, será porém. será por él, Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, que si no dieres oído la voz del Señor tu Dios, não cuidando em cumprir todos os seus no mandamentos cuidando de cumplir todos sus e mandamientos os seus y los estatutos, estatutos que hoje te que hoy te ordeno, ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti entonces vendrán todas estas maldiciones sobre ti e te alcançarão. y te alcanzarán. Veja bem, não são as maldições do diabo, Vea bien que no son las maldiciones del diablo, são as minhas maldições, diz o Senhor. son mis maldiciones, dice el Señor, É a minha correção. de mi corrección. Essas maldições virão. Esas maldiciones vendrán. E aqui são 50 versículos Y aquí son Más 50 de 50. versículos, más de 50 de maldição. de maldición. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Mira, va a acontecer esto, esto y esto. E mesmo se com isso você não se converter, Y ves, con esto todavía no te conviertes. então vai acontecer mais isso, isso e Entonces va a isso. suceder más esto, esto y esto. E pode ficar 7 vezes pior. Y puedes quedar 7 veces E peores. se você continuar endurecendo, então vai ficar 7 vezes pior. Y si continúas endureciendo el corazón, va a quedar 7 veces peor. Então, quando você vai lendo esses 50 versículos de maldição, Entonces, cuando vas leyendo esos 50 versículos de maldición, isso é um retrato da sociedade. ese es un retrato de la sociedad. Isso parece uma ladainha de morte. Que eso parece una conversa de muerte. A gente tem aquela ideia Tenemos aquella idea do Deus do Antigo Testamento. del Dios del Antiguo Testamento, Um Deus irado, un Dios enojado, com os nervos à flor da con los pele, nervios a flor de querendo piel, fulminar os pecadores, queriendo destruir los pecadores. amaldiçoando as pessoas, me Automáticamente desobedecerem. desobedecen. Eu vou corrigi-los. Yo los voy a corregir, ¿Por qué? yo los voy a salvar De você mesmo. de ti mismo. Eu não abro mão Yo no abro mano de te corrigir. de corregirte. Eu não vou te No perder. voy a perderte. Essas maldições virão. Estas maldiciones vendrán Porque eu vou salvar você porque te voy a salvar de você mesmo. de ti mismo, Eu sou pai. porque soy padre. Aleluia. Maldição Maldición é paternidade. es paternidad, É amor. es amor, É o amor de Deus. es el amor de Dios, A correção de Deus. la corrección de Dios, Nos ensinando a obediência. nos enseñando obediencia, Nos curando. nos sanando, Nos restaurando. nos restaurando. Restaurando. Restaurándonos. As bênçãos que nós desfrutamos por causa da Bíblia, Las bendiciones que disfrutamos por causa de la Biblia elas não são uma herança permanente. no son una herencia permanente, Elas são condicionais. son condicionales. É sim. Sí, As nossas escolhas nuestras decisiones determinam determinan se nós continuamos seguros nelas ou não. si nosotros continuamos seguros en ellas o no. Então, o que eu quero que você entenda, Entonces lo que quiero que que entiendan, Deuteronômio 28 que Deuteronomio 28 é essa aula clássica sobre paternidade. es una clase clásica de paternidad. Eu já precisei de ter conversas assim com os meus filhos. Ya necesité tener conversas, charlas así con mis hijos. Olha, se você escolher esse caminho, Mira, si tú escoges este y este camino, é previsível. es previsible. Vai acontecer assim, assim, assim. Va a suceder así, así, así. Se você escolher esse outro, Pero si tú caminas por este otro, um caminho de honra, un camino de honra, de gratidão, de gratitud, de de maturidade, madurez, a vida vai sorrir para você. la vida va a sonreír para ti. Coloco diante de vós Coloco delante de ti a bênção la bendición e a y maldição, la maldición, a vida la vida
e a morte. y la muerte. Escolhe, pois, Escoge pues a vida. la vida para que para vivas que vivas tu e a tua y descendência. tu descendencia. Paternidade. Isso é paternidade. Eso es paternidad. Essa conversa corajosa. Esa conversa corajosa Que em alguns momentos críticos que en algunos momentos críticos nós precisamos de ter com os nossos filhos. nosotros necesitamos tener con nuestros hijos. Porque a lei, Porque la ley, a ordem de Deus, el orden de Dios, é inviolável. es inviolable. Tudo que nós vamos conseguir Todo lo que vamos a conseguir é nos quebrar. es quebrarnos. Veja bem, Mira bien. a maldição é um princípio muito inteligente. La maldición es un principio muy E inteligente. não poderia ser diferente. No podría ser diferente Porque vem da lei que vem de Deus. porque viene de la ley que viene de Dios. Então, tem 4 instâncias aqui muito importantes. Hay 4 instancias muy importantes. A maldição vem primeiramente para alertar, La maldición viene primeramente para alertar, avisar, avisar, advertir. advertir, Ela é preventiva. es preventiva. Nós vamos ver. Segundo lugar, En segundo lugar, a maldição vem para corrigir. la bendición viene para corregir, instruir, Ela é terapêutica, es terapéutica, didática. didáctica. Em terceiro lugar, Y en tercer lugar, a maldição vem para castigar, la maldición viene para castigar, disciplinar, disciplinar, recuperar. recuperar. De repente aquela pessoa foi tão longe na sua De desobediência, repente aquella persona fue tan lejos en su ela desobediencia precisa de um processo de que ella recuperação, necesita un proceso de uma recuperación, disciplina una prolongada. disciplina larga. Em quarto lugar, Y en cuarto lugar, a maldição vem para destruir, la maldición viene para destruir, eliminar uma maldade implacável. eliminar una maldad implacable. Então, quando não respondida, Cuando no respondida, ela torna-se destrutiva. se torna destructiva. Então, primeira coisa aí, Entonces, la primera cosa, o papel primário da maldição el papel primario de la maldición é denunciar a existência de uma desordem espiritual. es denunciar la existencia de un desorden espiritual, Seja uma transgressão pessoal, sea una transgresión personal, geracional, generacional, territorial. territorial. Às vezes nós estamos lidando com níveis diferentes de conflitos. Muchas veces estamos tratando con niveles diferentes de conflicto. Eu não sei se você já observou, No sé si ya observaste mas a vida e a natureza em Samaria, en Samaria, no norte. en el norte. E os reis que foram vindo depois, Y los reyes que fueron viniendo después de él, é um esquema de propagação de iniquidade. es un esquema de Propagación. propagación de la iniquidad. Se me traba la lengua. E fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, Hicieron lo que pareciera mal en los ojos del Señor, segundo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, segundo los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, que se deu à idolatria, que se dio a la idolatría, um após o outro. uno después del otro. E a nação vai se afastando de Deus, Y la nación fue vai se apostatando de Deus. se apostatando de Dios. Então vem os avisos. Entonces vienen los Os avisos. profetas Los profetas começam a madrugar. comienzan a madrugar. Olha, vocês têm que voltar. Miren, tú tienes que Mas volver, eles não deram ouvidos. pero ellos no escucharon. E os profetas novamente Y insistindo. los profetas nuevamente insistían. E os reis, os líderes, os Y los- sacerdotes y los reyes, endurecendo o coração. los reyes, los líderes, los sacerdotes endureciendo el corazón. E o pai vai engrossando a voz. Y el padre va engrosando la E vai voz. dizendo, olha, vocês têm que parar com essa Y le idolatria. está diciendo, mira, tienes que parar con esa Da idolatría. mesma forma De la misma forma, como a terra vomitou os cananeus, de la misma forma como la tierra vomitó a los a cananeos, terra vai vomitar vocês. la tierra les va a vomitar a ustedes. Essas práticas Esas prácticas estão adoecendo a terra están enfermando a la e a tierra terra vai vomitar y la vocês. tierra los va a vomitar. Do mesmo jeito De la misma manera que os cananeus perderam a terra, que los cananeos perdieron su tierra, vocês vão perder. ustedes la van a perder. Mas eles não deram Pero ouvidos. ellos no dieron oído. Em Judá, En Judá, às vezes eles ouviam, às vezes não a ouviam. veces escuchaban, a veces no. Então chega num ponto Entonces llega un punto, que Deus falou, olha, se não pararem, Dios dijo, mira, si no paran, um mal vai vir do norte. el mal va a venir del norte. Eu vou fazer uma obra Yo voy a hacer una obra que aquele que ouvir que aquel que le escuchare não vai acreditar, no va a creer, não vai crer. no lo va a creer. Que obra que era essa, tão maravilhosa? ¿Qué obra que era esa tan maravillosa? Eles seriam levados para o cativeiro. Ellos serían llevados cautivos. E chegou um momento Y llegó un momento
Depois de tantos avisos, después de tantos avisos, que Deus falou: que Dios dijo, agora, ahora, meus filhos, mis hijos, vocês estão de castigo. ustedes están de castigo. Vocês vão para o castigo. Ustedes van para el castigo. Então, Entonces, não fuja. no huyan. Nabucodonosor vai vir, Nabucodonosor va a venir, abaixa a cabeça, agache la cabeza, se submete a Nabucodonosor, sométase a Nabucodonosor, fica lá no castigo. quédate ya en el castigo. Quem não for para o Y castigo, quien no fuera al castigo vai morrer. va a morir. A fome, El hambre, peste, la peste, feras, las fieras, espada, la espada, os 4 juízos de los Deus. cuatro juicios de Dios. A pessoa que rejeita a correção La persona que rechaza la corrección acaba sendo destruída. acaba siendo destruida. Então, a sentença está dada. Entonces la sentencia está dada. Quantos aqui, seu pai ou sua mãe já te colocou de castigo? ¿Cuántos aquí el padre, tu madre ya te ha colocado de castigo? É uma boa ideia fugir do castigo? ¿Es una buena idea huir del castigo? Não, né? Porque depois Peor. No, porque después es peor. o negócio fica pior, Yo não é? Então, eles foram para o castigo. Entonces ellos fueron para el castigo. Castigo tem duas variáveis fundamentais: El castigo tiene dos variables fundamentales: lugar lugar e tempo. y tiempo. 70 anos 70 años em Babilônia. en Babilonia. Por que Babilônia? ¿Por qué Babilonia? Porque era a terra dos ídolos. Porque era la tierra de los ídolos. Então Deus falou: tá bom, vocês querem ídolos? Entonces Dios dijo, ustedes quieren ídolos. Vai sair pelo nariz. Les va a salir por el nariz. Vocês vão para Babilônia. Entonces van para Babilonia. Olha que coisa interessante. Vea qué cosa interesante. Depois desses 70 anos em Babilônia, Después de los 70 años en Babilonia, Israel pode ter problema com muita coisa. Israel puede tener problema con mucha cosa. Com idolatria, não. Con idolatría no. É muito difícil. Es muy difícil Você vê um judeu tú ver un judío prostrado diante de uma imagem. postrado delante de una imagen. Você não vê. Se no ve, no Deus arrancou da índole deles ve. Dios lo arrancó de su índole a idolatria. la idolatría. Os cristãos são até mais idólatras, mas os judeus não. Los cristianos somos más idólatras, pero los judíos no. É um processo. Es un proceso. Recuperação. Recuperación. No final disso, En el final de esto, a glória da segunda la casa gloria de la segunda casa foi maior fue mayor do que da de primeira. la que la primera. Porque ali darei Porque allí daré a paz. la paz. Recuperou o relacionamento. Recuperó la relación. Veja bem, 70 anos Vea bien, 70 años é uma semaninha. es una semana. Quando você conta a idade de uma nação. Cuando contamos la edad de una nación. Então, a gente observa na Bíblia Entonces observamos en la Biblia sempre esse processo siempre este proceso da correção de Deus. de la corrección de Dios. Deus não desiste de nós. Dios no desiste de nosotros. E ele fala, olha, se vocês se rebelarem, Y Él dice, mira, si tú te rebelas, vocês vão ser espalhados. van a ser esparcidos. Mas você tem que entender como é que a natureza